Tudo bom, gente? Estamos mais uma vez com a geografia, dando continuação aos os aspectos da SEI, Comunidade dos Estados Independentes, onde no capítulo anterior nós vimos os aspectos gerais e agora nós vamos ver os aspectos regionais. Eu queria falar com vocês também que eu estou com muita saudade de vocês, apesar da gente ter tido um dia de aula, mas mesmo assim a saudade é grande, porque a gente dá aula na frente do computador é muito ruim. Eu gosto de ver as pessoas, conversar, a gente poder debater dentro de sala de aula. E eu gostaria também que vocês lessem o capítulo 5 todo, para a gente ficar mais inteirado, porque eu fiz um resumão do capítulo e vou explicar quadro a quadro do slide, mas eu queria que vocês também, estou passando para vocês as atividades extras, mas vocês lessem o livro, interagissem, porque eu segui literalmente o passo a passo do livro, para a gente seguir, ficar mais interagido com a matéria. Então vamos lá. A ex-União Soviética e a SEI. Como nós vimos as comunidades dos Estados Independentes, nós vimos uma série de países do leste europeu, né, que pertenciam à antiga União Soviética, e no instante que acabou a União Soviética, gerou diversos países. Então, esses países, hoje nós vamos ver mais detalhadamente cada um e o que aconteceu com cada um. O meu resumo, que eu vou passar para vocês, ele está bem sintético, falando passo a passo, igual está no livro, um resumão. E aqui a gente vai mostrando os slides para vocês verem os mapas, o que aconteceu no mapa, historicamente, o que levou a cada um. Então, eu coloquei aqui nesse primeiro mapa os 15 países que pertenciam ao grupo da União Soviética e viraram o SEI, excetuando que 3 países aqui não entraram para essa comunidade dos Estados Independentes, que é a Estônia, a Lituânia e a Letônia. Eles tiveram a sua independência, mas não fazem parte do SEI, né? Como era muito extenso, praticamente um continente, né? A gente tem diversos recursos naturais de toda essa região que pertencia à União Soviética. Então, cada país tem um tipo de recurso natural, regiões de indústrias. Então, eles foram, no instante que eram um conjunto só, na época da União Soviética, o governo russo ele administrava todos esses países, essas nações. Porém, no instante que cada país ficou independente, descentralizou do governo russo. Então, cada país você tem o seu recurso, você tem suas regiões industriais, você tem a região de agricultura e o que tipo de exploração que você tem ali, certo? Então, nós vamos passo a passo agora entender todo esse processo. No contexto histórico, dá só uma pincelada rápida, o que gerou isso daqui. De 1914 a 1918, na Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Entente, Império Britânico, França, Império Russo e Estados Unidos, versus a Tríplice Aliança, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Vitória da Tríplice Entente. Em 1917, a Revolução Russa ela abandonou a Primeira Guerra Mundial em decorrência da deposição do czar Nicolau II,
e deu início à Revolução Russa, liderada por Lenin, a Revolução Bolchevique. Instaurou o regime socialista no país, que em 1922 passou a ser chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nesse contexto, onde houve a queda do czar, que era o imperador, né, czar em russo é imperador, eles tomaram o poder porque existia uma pressão interna dentro da União Soviética, né, da Rússia, que era chamado todo o Império Russo, que é toda que nós no mapa anterior nós vimos, que está escrito mapa ex-União Soviética, era todo o Império Russo que dominava essa região. Então, esses países já pertenciam à Rússia, ao Império do czar. E existia uma força interna de recusa do governo central de problemas internos, como saúde, educação, moradia, fome, né? Então, o governo do czar estava passando por esse processo. Então, quando eles fizeram a Revolução Russa, que o governo, que o povo destituiu o czar e passou a liderança do Lenin, que era do Partido Socialista, partido onde o povo queria ser governado, não queria mais aquela opressão, eles passaram a ser o país socialista. Então, em 1917, eles saíram da guerra, houve a Revolução Russa, mudou o governo, deixou de ser império e passou a ser da União das Repúblicas Socialistas. Então, todos aqueles países que pertenciam ao Império Czar passou a ser a República Socialista, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? E em 1922 eles adotaram o nome que até em 1989 era esse, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, logo em seguida, no período da Segunda Guerra Mundial, novo contexto: Alemanha, Itália e Japão versus aliados, Estados Unidos e União Soviética, França e Inglaterra. Com a vitória dos aliados, né, dos Estados Unidos, capitalista, a União Soviética, socialista, a França, capitalista, e a Inglaterra, também capitalista, criou-se um processo de rivalidade entre o capitalismo e o socialismo. Igual aqui, ó. Coloquei duas bandeiras. A bandeira da antiga União Soviética, que é vermelha com a foice e a estrela, contra os Estados Unidos. Nesse processo, que aqui, logo após a Segunda Guerra Mundial, começou o processo da Guerra Fria. Já estudamos isso também. Vocês já viram sobre Guerra Fria, que é aquele processo de choque entre o capitalismo e o socialismo. Os países que venceram a guerra dividiram o mundo. Então, no caso, dividiram a Europa. Uma parte ocidental era totalmente capitalista e o leste europeu era socialista de influência da Rússia. Só que esse processo no capitalismo, economia, livre mercado, livre comércio, e no processo de socialismo, que é governo central, economia planificada, ela se fechou. Então, para eles, era vantajoso você ter a economia planificada, tudo na mão do governo. Só que eles viam o Ocidente prosperar. Igual no caso mesmo, a Alemanha foi dividida em duas, nós vimos aí. A divisão da Alemanha. Então, tínhamos a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O lado ocidental estava próspero, porque podia
troca de tecnologias, investimento de fora, no caso dos Estados Unidos. Então, livre comércio, prosperando, saneamento básico melhorando, educação melhorando, mortalidade infantil diminuindo, longevidade de vida aumentando. E o lado oriental, que era a Alemanha Oriental, ficando com a economia planificada, tudo na mão do governo, a industrialização não evoluía, foi criando esse processo todinho. Não só, estou dando um exemplo da Alemanha aqui, mas nós estamos estudando, eu sei, nós vamos chegar lá, porque foi dela, com a união da Alemanha, a unificação da Alemanha, é que deu origem a todo o processo de independência do SEI, como nós vimos nos aspectos gerais no capítulo anterior. Então, vamos lá. Então, quando teve a ruptura em 1989 da unificação da Alemanha, a Polônia se tendo a independência dela de ruptura com o socialismo, a Hungria, Letônia, Estônia e Lituânia também ficando independente, desvinculando do processo socialista, e à medida que foi tendo cada país se libertando do processo, a União Soviética entrou no colapso. Ela simplesmente acabou, onde gerou todo o processo da CEI, da Comunidade dos Estados Independentes. A ruptura do processo econômico gerou a emersão dos países que pertencem à CEI. O país mais próspero, que é o primeiro que a gente vai estudar, que a gente vai ver agora, é a Rússia. É o maior em extensão, porque ele pertence tanto à Europa, né? Nós temos lá os Montes Urais, que faz a separação da Europa e da Ásia, e a parte da Ásia também, né? Da Sibéria, que é a Sibéria russa. Então, a Rússia, ela é um país, ela não é totalmente tão industrializada como os países capitalistas. Porém, ela tem uma influência muito grande devido à sua poderio militar, o seu arsenal militar de armas nucleares. Então, esse processo, eu até coloquei isso no resuminho que eu fiz para vocês, nesse processo, porque a Rússia, ela não é 100% industrializada, desenvolvida como os países capitalistas da Europa. Porém, pela sua grandeza do seu arsenal, ela se impõe, entendeu? Então, com a divisão da Rússia, né, da antiga União Soviética, foi um Estado multinacional, composto de várias etnias ou nacionalidades, e onde teve os movimentos separatistas. Nós estudamos também no capítulo anterior, aspectos gerais da CEI, todo o processo de independência, se foi tumultuado ou não, a gente virou os países de influência russa, né, da antiga União Soviética. Porém, igual eu coloquei aqui, países de língua russa, são 5 países. Porém, a Rússia são 142 milhões de habitantes, o Cazaquistão são 18 milhões, a Bielorrússia 9,6 milhões, Tajiquistão 8 milhões, Kirguistão 5 milhões. Eu coloquei um quadrinho aqui muito interessante. Estados Unidos versus a Rússia. A riqueza dos Estados Unidos, o PIB, é cerca de 6,5 vezes maior que a da Rússia, para uma população de 2 vezes maior que a Rússia. Então, a população russa, ela é bem menor do que a dos americanos, porém o seu PIB é muito maior.
igual na Federação Russa. São 9 países mais populosos do mundo. Baixíssima densidade demográfica. Um país muito grande, porém com pouca habitação. A renda per capita deles é de 14,611 milhões de dólares e o Brasil é de 11,208 milhões de dólares. Perspectiva de vida de 68 anos, no Brasil 73 anos. E a taxa de mortalidade infantil é de 9% de 1.000. Então, muito baixa, e o Brasil é 13. Problemas atuais. Ausência de uma mentalidade econômica de mercado. É o que eu falei com vocês. Eles tinham a economia planificada. Envelhecimento da população. Como eles têm a densidade demográfica, a taxa de natalidade baixa, envelhecimento da população é muito grande. Má condução na transição para a economia de mercado. Aumento do desemprego. Esses tópicos aqui é o seguinte, vou ficar mais fácil de explicar para vocês. Como eles tinham a economia planificada, a ausência de uma mentalidade de economia de mercado. Eles não sabem fazer negócio. As empresas deles simplesmente eram voltadas tudo para o governo. Então, eles estão aprendendo, não só na Rússia, mas todos aqueles países que pertencem à SEI, eles estão aprendendo a ter o livre mercado. Porque como eles passaram muitos anos, muitos países desses, que pertenciam à União Soviética, já vinha no governo do czar no século XIX. Então, o czar russo, o Império Russo naquela época, já tinha esses países todos, igual o Tajiquistão, Kirguistão, eles já pertenciam ao governo russo desde a época do czar, então desde o século XIX, que já eram, vamos colocar assim, já pertenciam ao governo russo. Então, olha para você ver, no século XIX eles já pertenciam ao governo russo, onde o imperador czar, Nicolau II, Nicolau I, que era o pai dele, detinha eles como um país só. Então, eles não sempre foram condicionados a um governo central de economia planificada e não livre comércio, como estão tentando fazer hoje, que é o maior problema econômico deles. Eles não têm ainda todo o processo, eles não sabem, eles têm que aprender a ser capitalista, que eles deixando de ser socialista. A má condução da transição da economia à economia de mercado, eu falei com vocês, a economia planificada, onde o centro é o governo, é o centro de tudo, para a economia do livre comércio, para fazer comércio com qualquer outra nação. Isso gera aumento de desemprego. Por quê? As suas indústrias, elas eram obsoletas, elas não evoluíram com tecnologia, não evoluíram. Então ficaram estagnadas no tempo. Era o processo esse processo, igual eu falei com vocês, eles viam o Ocidente crescer e eles ficando na mesma situação, onde gerou uma insatisfação interna que levou à criação dos estados independentes. A separação, a ruptura do processo socialista, onde o governo detém todo o poder. Igual aqui. Nós temos dentro muitos países aonde, quando teve a separação em 1991, 89 começou o processo de desestruturação socialista, nós tivemos diversos países que tiveram a sua independência reconhecida. E a Chechênia, que era um estado dentro do processo russo, ele pediu declaração de independência da Chechênia em 91. Porém, em 94, o controle russo tornou a dominá-los, não dando a independência como foi passado para os outros países pertencentes à SEI. E teve um cessar-fogo, uma guerra civil,
E em 99, outro conflito armado entre os russos e chechenos, porque eles querem a sua separação, mas o governo russo, o central de hoje, não deixa. Igual aqui, ó, eu coloquei esses mapas sobre pontos para ficar mais fácil para a gente ir estudar passo a passo. Então, igual aqui, ó, Bielorrússia, Moldávia, Ucrânia, aqui embaixo, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, Turcomenistão, Azerbaijão, Quirguistão, Tajiquistão, Cazaquistão. Esses países, cada um tem uma denominação. Nós podemos ver nesses países que a gente tem uma separação do governo russo, que formavam o Império Russo, e cada país desse daqui, ele tem a sua personalidade. Ele tem o seu processo de econômico, agrícola, industrial. Então, como eles sofriam influência dos países europeus, o que acontecia aqui? Com o surgimento, eles começaram a evoluir também, a desenvolver. A Ucrânia foi o primeiro. Ela já é pertencente à União Europeia, porque a sua economia ela melhorou, ela já era desenvolvida industrialmente, certo? Nesse processo de 91 até agora, em 2020, ela evoluiu e muito, ela conseguiu fazer a sua independência, e melhorando todo o seu desenvolvimento. Igual aqui, ó, coloquei nesse quadro aqui, ó. É o segundo país mais populoso da CEI, terceira produção econômica no bloco, possui os solos mais férteis do mundo, é um país bastante industrializado, teve um conflito interno da Crimeia, mas já foi superado. Então, como eu falei com vocês, ela já era um país aonde sofria a influência, como estava muito perto da Polônia, ela foi se sobressaindo. Então ela fazia fronteira também com a Hungria, é onde teve essa influência, né? A Moldávia, que já está mais vizinha, né, ao sul, país pouco industrializado, grande dependência econômica da agricultura e pecuária, população majoritariamente rural. Então a Moldávia é um país agrícola. A Bielorrússia, grande dependência econômica da Rússia, população menor, 10 milhões de habitantes, possui uma razoável industrialização e a renda per capita de $5.760. A Bielorrússia pode ver também que ela teve influência muita da Polônia, apesar do seu parque industrial ser pequeno, mas ele consegue superar da Moldávia, certo? Então, esses três países, né, que no instante que conseguiram, né, a independência da separação do governo russo, né, da União Soviética, eles já tinham uma popularidade, porque como eles sofriam influência de outros países com a industrialização melhor, eles também conseguiram, já estão superando esses problemas, né, de transição de economia planificada para a economia de livre mercado, que é o capitalismo. Nesse sudeste da Europa, que é no caso aí a parte mais sul da CEI, esses países como a Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão, a particularidade deles é a questão da sua industrialização e dos seus recursos minerais.
Muitos são ricos em petróleo, em minérios, né, manganês, outros tipos de minério, e minério de ferro, carvão. Então, são países que se afastou, porém, de industrialização caminhando para crescer a parte econômica, né, da industrialização. A sua agricultura também está em ascensão e eles também são produtores de, igual eu falei com vocês, de manganês, de petróleo e agricultura também em evolução. Igual que a Armênia, precária situação econômica, todos eles, igual esse gráfico aqui está bem resumido, mas dá para entender. Todos eles têm essa precária situação econômica, dificuldade de transição da economia planificada para a economia de mercado, dependência extrema para suprimento de fontes de energia. Então, o que acontece nesses países? Todos esses países da CEI têm o mesmo problema. Como eles passaram muitos anos com a economia planificada, essa transição para a economia de mercado, de transição do socialismo para o capitalismo, estão tendo essa barreira, essa dificuldade de poder fazer a sua transição. Todos os países, eles são todos CEI, a maioria dos países da CEI, eles são ricos em minerais, petróleo, a sua agricultura, geralmente elas estão em evolução, porém a transição da economia de mercado deles é bem precária. Então eles têm que aprender, estão aprendendo a ser um país capitalista. Igual aqui, ó, o Azerbaijão possui grande reserva de petróleo. Eles são o segundo maior país em fornecimento de gás natural. Então, o que acontece? Como eles foram dominados por uma economia planificada, o seu processo de economia de mercado ainda está muito devagar, porque eles ainda são dependentes demais do governo. Eles precisam demais para aprender a fazer essa transação. Igual aqui também, na Ásia Central. Baixo padrão de vida, excetuando o Cazaquistão, que eu falei com vocês aqui, que tem uma economia melhor. Baixa renda per capita, agricultura e mineração são as bases econômicas da região. População predominante islâmica. No Cazaquistão, grandes reservas de petróleo, melhor padrão de vida da região, renda per capita superior a $8.000. Então, como eu falei com vocês, como todos eles são ricos na área de minerais e de petróleo, gás natural e outros minérios de base, eles estão tendo essa dificuldade de transição do mercado livre para a economia planificada. Então, nós vamos, nesse processo aqui, nessas aulas da SEI, eu queria que vocês lessem o capítulo todo, o capítulo 6 todinho, e estudando, vendo a folha que eu passei para vocês, que é o resumão da matéria, vocês vão entender passo a passo toda a problemática dessa área regional da SEI, porque o problema deles todinho é a transição entre a economia planificada, onde o governo centralizava tudo, e a livre comércio, né? Economia de mercado, onde eles têm que aprender a ser capitalista. Então, como eles já eram, eles sempre foram dominados desde a época do czar, né, antes do século XIX, depois passou para o Império, por a União Soviética,
e agora, no final, já no final do século XX e principalmente no século XXI, estão aprendendo a ser um país capitalista, utilizando seus recursos naturais, igual esses países, tanto do Ásia Central como os países do Sudeste da Ásia, da ASEI, né? Aprendendo a ser um país capitalista.